Agradeço a presença e também agradeço a Deus pela nossa vida e pela nossa saúde. Eu, Derli de Jesus Atanásio Bueno, vereador presidente da Comissão de Desenvolvimento e Bem-Estar Social, Direitos Humanos e Cidadania, declaro aberto a presente audiência pública de prestação de contas com a apresentação do relatório detalhado do segundo quadrimestre do ano 2025 da Secretaria Municipal de Saúde e da Prefeitura de Hortolândia. Em atendimento ao disposto ao parágrafo 5º do artigo 36 da Lei Complementar número 141, de 13 de janeiro de 2012, combinado com as regras estabelecidas no regimento interno e na Lei Orgânica Municipal. Convido para compor a mesa o secretário de Saúde, Dr. Denis Krupp, e, em seu nome, cumprimento e parabenizo todos os profissionais dessa pasta que tanto se dedicam à nossa população. Agradeço também a presença dos vereadores Cremilton e Cezinha, e, nesse momento, passo a palavra ao Dr. Denis, secretário municipal de saúde, para as suas considerações, e após a Cidinha para a explanação e apresentação do relatório. Ao final da apresentação, a palavra será aberta para esclarecimentos. Bom dia a todos que nos acompanham aqui na Câmara Municipal e também remotamente, principalmente a todos os usuários do Sistema Único de Saúde do município de Hortolândia. Eu quero cumprimentar nosso presidente, em seu nome todos os vereadores, uma saudação especial para o Cezinha e para o Clemilton que estão aqui com a gente hoje, e aos demais vereadores que nos acompanham remotamente também. Quero fazer uma saudação especial a todos os servidores da Secretaria de Saúde, os aqui presentes e todos que estão hoje nas unidades, tentando da melhor forma possível atender a população. Quero saudar também o Conselho Municipal de Saúde, na pessoa do presidente Mauro, dizer que hoje a gente vem para apresentar tudo que foi feito no segundo quadrimestre desse ano com relação à saúde pública de Hortolândia, dizer que esse relatório passa pelo crivo do Conselho. Aqui eu quero cumprimentar as conselheiras, a Joana e a Thaís, que são da Comissão Fiscal e fazem a análise de todo esse material. Ontem nós votamos no Pleno a aprovação desse material também. Mais do que mostrar números de valores, de arrecadação e despesas, a gente mostra aqui também as atividades em si, de cada especialidade, de cada trabalho da atenção primária, do setor de urgência e emergência, da vigilância sanitária, que tem um papel importantíssimo hoje para a nossa rede funcionar. Eu gostaria que a gente se ativesse também a esses números que mostram tudo que a gente tem conseguido fazer, também destacar uma certa dificuldade orçamentária que nós temos, já que aquilo que seria de financiamento estadual a gente não tem tido. O governo federal vem nos repassando aquilo que é da sua competência, mas essa diferença acaba ficando para o município, que vem colocando quase o dobro do que a lei determina, para que a gente possa fazer o sistema funcionar. Eu vou pedir para a Cidinha, nossa diretora de planejamento, nos acompanhar aqui, para que a gente possa iniciar essa apresentação, presidente, e nos colocarmos à disposição para qualquer esclarecimento julgado necessário. Obrigado. Eu queria registrar aqui a presença do vereador Clodoaldo também e convidá-lo para compor a mesa ao lado.
Bom dia a todos. Então, nós vamos apresentar hoje o relatório do segundo quadrimestre, né, da Secretaria de Saúde, em atendimento à Lei Complementar 141. Como o doutor Denis falou, o relatório foi devidamente aprovado pelo Conselho na data de ontem. Então, começamos o relatório com a identificação do município, né, atendendo os critérios da lei, a identificação da Secretaria de Saúde, do secretário, do Conselho Municipal de Saúde e do plano municipal vigente, que é o plano 2022 a 2025. Voltou. Mais um. Então, as informações do relatório, elas se dão de forma preliminar, né, em função do fechamento dos sistemas de informação e da contabilidade municipal. E a gente começa com os recursos financeiros. A composição global do orçamento da saúde é de R$ 454.923.223,02 reais. Então, 60% disso é do Tesouro Municipal, né? A gente tem um orçamento composto de R$ 273.439.000 do Tesouro Municipal, contra R$ 152.352.000 da União e um pouco mais de R$ 29.131.000 do Estado, 131.000. É o gráfico que demonstra, então, né, a composição do nosso orçamento até o dia 31 de dezembro. A gente tem um orçamento composto com 60% do Tesouro Municipal, 34% da União e 6% do Estado. Assim é a composição do orçamento para a Secretaria de Saúde. Essa primeira tabela, então, é a receita de receita de impostos, né? Aqui são os principais impostos que compõem a base para a gente calcular os 15% a ser aplicado na saúde. Então, a gente tem aí entre IPTU, Imposto de Renda, ITBI, ISS, né, a parte das transferências da União, o FPM, o ITR, as transferências do Estado, ICMS, IPVA, totalizando, então, até o segundo quadrimestre, né, o acumulado até agosto, R$ 729.157.443,93. Nesse próximo quadro, as principais transferências do SUS, né? Então, são receitas que vêm específicas para a saúde, né? A gente tem aí o detalhamento dos recursos que ingressaram tanto da União quanto do Estado, né? A gente vê a separação aí no meio da tabela. Da União, no segundo quadrimestre, R$ 30.877.609. Do Estado, R$ 7.213.540. Outras receitas, um pouco mais de R$ 1 milhão. E R$ 39.117.347,05 ao final do segundo quadrimestre. Essa tabela, então, é a aplicação dos recursos próprios em saúde, né? Lembrando, lá da primeira tabela, a gente tinha 729 milhões, né, em receitas e impostos. Se o município fosse aplicar somente 15%, a gente teria aplicado 109.373.000 até o segundo quadrimestre. No entanto, o gasto foi de R$ 263.487.636,29. Com recurso próprio, R$ 179.225.750. É um percentual de 24,58% de aplicação em saúde, né? Aí que a gente diz que é bem além dos 15%. Por habitante, é R$ 1.065,32 por habitante ano. E, com recurso próprio, o gasto foi de R$ 724,64 por habitante. Aqui o demonstrativo das despesas. Então, a gente tem aí uma despesa corrente no quadrimestre de R$ 132.174.237. R$ 50 milhões
milhões, né, um pouco mais de 50 milhões e 700 com a folha de pagamento, 3 milhões e 161 apoio ao servidor, gastos com a cesta básica, o plano de saúde, o vale transporte, e 78 milhões 310.205 reais distribuídos entre os diversos contratos da saúde, né? O contrato de gestão, o contrato de hemodiálise, de transporte de paciente, de exames, compra de material de enfermagem, atendimento a sentenças judiciais e os outros contratos da saúde. As despesas de capital no quadrimestre totalizaram R$ 305.586,36 e o total de despesa, então, para a saúde no quadrimestre foi de R$ 132.477.823,56. A gente traz aí o detalhamento das despesas, um pouco abaixo, né, de cada contrato. Aqui nesse quadro também é a despesa liquidada por subfunção econômica, né? Então, assim, a gente consegue observar o acumulado até agosto, né, de 263 milhões, que é a despesa acumulada até agosto, distribuída nas principais subfunções. Então, na atenção básica foi um pouco mais de 54 milhões, na média e alta complexidade, 175 milhões, suporte profilático e terapêutico, um pouco mais de 3 milhões, na vigilância sanitária e epidemiológica, um pouco mais de 7 milhões, e nas outras funções, né, administrativa e a parte burocrática, 23 milhões. Esse quadro, né, contabilmente, é o quadro de restos a pagar, são as despesas que estavam empenhadas em 31 de dezembro de 24 e que viraram exercício e estão sendo liquidadas ao longo aí do exercício. Né, somam aí um pouco mais de 14 milhões. Essa tela, então, é a tela do repasse para o contrato de gestão. A gente está prestando conta de maio a agosto, que é o segundo quadrimestre, então foi repassado R$ 13.932.615,93 mês, né, para a instituição que cuida da nossa rede de urgência e emergência, o hospital, as 3 UPAs e o SAMU. Esse quadro é o quadro que compõe o plano de trabalho do contrato de gestão, então, os mesmos 13.932.000 distribuídos, né, nas despesas, né, por categoria de despesa, tudo que é gasto com plantão médico, despesa de pessoal, material de consumo, de enfermagem, medicamento, todos os contratos, né, para garantir o funcionamento do hospital e das UPAs, né, oxigênio, lavanderia, alimentação, enfim, todos detalhados nesse quadro. E agora a gente passa a falar, então, de indicadores de saúde. O primeiro indicador é a proporção de parto normal no SUS e na saúde complementar. A gente olhando, então, para esse indicador, né, as 2 últimas barrinhas lá, a gente vê o indicador, então, de proporção de parto normal no SUS, né, e na saúde suplementar, na barrinha vermelha, e na barrinha azul, quando é o parto normal somente no Hospital Mário Covas. O número de nascidos em Hortolândia, até o momento, é de 1.975, né, hortolandenses, e que nasceram no Hospital Mário Covas, 977 crianças. O gráfico ali do meio, que é a proporção de nascidos vivos com baixo peso ao nascer, né? É um indicador que representa aquelas crianças que nascem com menos de 2,5 kg. O próximo indicador aqui é a proporção de gravidez na adolescência, um indicador também que vem se mantendo um pouco mais baixo, né? Que são daquelas mãezinhas que têm menos de 19 anos, né? Menos de 20 anos, até 19 anos. O gráfico ao lado é a proporção de mães que fizeram 7 consultas e mais, né? Esses indicadores todos monitoram e representam a qualidade do pré-natal, né? Mais de 80%, né? Próximo de 90% das nossas mãezinhas fizeram mais de 7 consultas, é um indicador bem importante também para a saúde da mãe e da criança. Nesse próximo, a distribuição da taxa de mortalidade infantil.
a gente tem uma taxa de mortalidade infantil em 6,58 para 1.000 nascidos vivos, né? A gente teve 13 óbitos em menores de 1 ano, registrados até agosto, e óbitos em menor de 5 anos, 9, né? A gente também monitora pela questão da primeira infância. E óbitos maternos, nenhum óbito registrado até o momento. Esse gráfico é as principais causas de mortalidade. Então, a gente vê lá na última barra, né, pouco mais de 1.048, exatamente, óbitos registrados em 2025 até agosto. As principais causas, então, de baixo para cima, as doenças do aparelho circulatório, né, lá o vermelho, o verde, as neoplasias, e o roxinho lá, as doenças do aparelho respiratório. Então, as três causas, né, do que mais se morre em Hortolândia, né, os hortolandenses. A mortalidade por causas externas, aqui a gente, então, observa a questão dos acidentes, dos homicídios, dos suicídios, né? A gente tem o registro de 75 óbitos. Então, na primeira barrinha, que é o ano de 2025, a gente vê 17 acidentes, 7 homicídios, 18 quedas, 7 suicídios e 26 causas externas classificadas como demais causas, são aquelas que não estão muito bem especificadas na declaração de óbito e acaba ficando nessa modalidade. Nesse gráfico, então, a linha de cuidado das doenças crônicas, né? Aí a gente traz a representação do número de óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos, que são aqueles óbitos precoces, né, que a gente chama, os óbitos na faixa etária de 30 a 69 anos. Então, a gente tem também, lá na última barra, 2025, 1.048 óbitos no total. Na faixa etária de 30 a 69 anos, foram 417, e um pouco mais de 290 de causas por doenças crônicas não transmissíveis. Aí, no gráfico ao lado, a gente vê as principais, né, doenças, que são as doenças do aparelho circulatório, azulzinho, as neoplasias, o diabetes e as doenças respiratórias crônicas. Então, essas são as principais, né, crônicas não transmissíveis e que afetam de forma importante essa fatia da população, né, de 30 a 69 anos. Aí a gente já vê um gráfico parecido, mas que é das internações. Então, são as internações dos nossos munícipes, né, no primeiro quadrimestre, no segundo quadrimestre. Então, a gente vê as principais causas também lá no último gráfico, né? O vermelhinho, então, é as internações por gravidez, parto e puerpério, são aquelas internações relacionadas ao nascimento. Seguido pelas doenças do aparelho digestivo e por lesões e envenenamento, que é a terceira causa. Também, ainda nas internações, aí a distribuição das internações por causas sensíveis à atenção básica. A gente tem, então, um recorte, né, as internações, aí a gente exclui os partos para olhar as causas sensíveis à atenção básica, um pouco mais de 6.000 internações, e 13%, né, 13,23%, são pelas causas sensíveis à atenção básica, que são aquelas patologias que poderiam ser tratadas na atenção primária, né, como forma de promoção, de prevenção, e que não gerariam internações. Aí, então, o gráfico do lado mostra aonde internam, né, os nossos munícipes, né? A gente tem uma fatia importante, né, 38% internando no nosso hospital, seguido de Campinas e de Sumaré na fatia verde. Os demais hospitais, né, Jundiaí e outros da região, são mais pela referência da CROSS, né, quando interna internações referenciadas. E aí a gente passa a falar da nossa rede. Aí, atenção primária, primeiro. A gente tem os atendimentos do primeiro e do segundo quadrimestre, totalizando, então, no segundo quadrimestre, um pouco mais de 20.900 atendimentos mês na atenção primária. A gente tem uma cobertura potencial de atenção primária, né, quando a gente mede a cobertura só pelas equipes de saúde da família,
de 52,35%. Quer que volte? Quer que volte? Também algumas imagens, né, ilustrando as atividades nas nossas unidades. A gente tem aí grupos de atividades, alguns eventos nas nossas unidades da atenção primária, com a participação da população. E esse quadro é um quadro também que a gente traz em todo o relatório, faz parte, né, da composição do relatório. É a programação anual de saúde, onde estão todas as metas relacionadas a cada eixo da Secretaria de Saúde. Então, aqui, todas as metas relacionadas à atenção primária, que passam pelo número de equipes, né, o percentual de unidades que realizam grupo, aqueles indicadores que a gente acabou de olhar, mortalidade infantil, né, a questão da coleta de CO. Isso tudo são indicadores que as nossas unidades perseguem ao longo do ano, e que aí, ao final do exercício, a gente vai apurar. A gente tem nas duas colunas em azulzinho, né, a meta, o resultado parcial, né, o que foi atingido até agosto, mas a gente vai conseguir aferir o resultado mesmo no final do ano. Ainda falando de atenção primária, esses são os dados de saúde bucal. A gente tem, então, os atendimentos odontológicos no segundo quadrimestre, ficaram em 5.256 procedimentos mês, um pouco mais de 625 número de restaurados, número de exodontia 240 por mês e 756 primeiras consultas de odontologia. Lá no CEL, a gente teve também, nas suas especialidades, né, endodontia, periodontia e portadores de necessidades especiais, 71, 350 e 343 atendimentos por mês, né, respectivamente. Na atenção especializada agora, a gente tem aí os atendimentos do Centro de Especialidades Médicas, né? Lá no SESM, então, lá no CEM, a gente fez 8.050 consultas por mês, né, a média mês no segundo quadrimestre. No quadrinho um pouquinho para baixo, a gente vê a questão dos curativos, pequena cirurgia e cuidado com, né, também mais de 2.700 atendimentos assim, né, realizados por mês. A gente também tem alguns exames que são realizados lá no SEM, mapeamento de retina, 135 por mês, mais de 2.300 ultrassonografia por mês, 138 ecocardio, 64 nasofibroscopia, 208 audiometria. A gente também tem ali o registro de 169 pacientes atendidos com bolsa de ostomia, né, mais de 1.819 bolsas entregues por mês, né, nesse quadrimestre. Também são números bem importantes, né, a Secretaria fornece isso, a gente tem contratos, compra esse material e fornece para os pacientes. Os dados, então, aqui da fisioterapia, né, a parte do SER, que é a fisioterapia. A gente tem os atendimentos, então, do segundo quadrimestre, batendo 1.444 atendimentos por mês, 226 consultas e 381 grupos de prática corporal, né? Ao lado, a gente tem também algumas informações de reuniões, matriciamentos, grupos, né, de atividade daquela equipe, 1.073 triagens novas, né, de novos casos lá na fisioterapia, e 3.068 pacientes atendidos lá no serviço no segundo quadrimestre. Também a gente tem uma parceria com a Secretaria de Esporte, né, alguns pacientes, né, a gente está falando ali, ó, de 350 pacientes, realizam, então, a continuidade do seu atendimento em reabilitação em conjunto com a Secretaria de Esporte. Também aqui algumas imagens das atividades realizadas na reabilitação física. E aqui a parte do SER, então, que é o CIER.
Então, no CIER, a gente teve também o registro no segundo quadrimestre de 54 atendimentos por mês da fisioterapeuta, 477 do fonoaudiólogo, 257 do psicólogo e 49 do terapeuta ocupacional. Também temos aí o registro das informações de triagens, monitoramentos, né? Alguns eventos, algumas reuniões em equipe, também tudo registrado aí no quadrinho mais azul. De igual forma, a gente traz também algumas imagens lá do serviço, lá do CIER. Algumas capacitações, né? E aqui as informações do SESM, do Centro de Saúde da Mulher. Então, a gente tem no quadrimestre 123 atendimentos de nível superior, 441 atendimentos por mês de profissionais médicos, também mais algumas informações das atividades de educação em saúde, né, reuniões, tudo que a gente traz aqui para baixo, detalhado. A gente tem 2.203 mulheres em acompanhamento de patologias lá no ambulatório, 550, uma média mensal, né, de mulheres que são atendidas nessas patologias. O número de gestantes em acompanhamento lá no SESM é de 92 gestantes em média. E também a informação mais aqui embaixo do número de mamografias realizadas no segundo quadrimestre, foram 580 mamografias mês que nós realizamos lá no SESM. Também aqui algumas imagens de atividades que são realizadas no SESM, algumas capacitações. E nessa tela, então, as informações do SEI, do Centro Especializado em Infectologia. Aí a gente tem, então, 243 atendimentos de nível superior, mês, e 232 atendimentos do profissional médico. No quadro abaixo, os principais atendimentos de acordo com a patologia, né? HIV, hepatite B, hepatite C, totalizando, então, 1.371 atendimentos, na média mês, e as principais ações no quadro ao lado, né, que aconteceram no quadrimestre, as atividades, os atendimentos da farmácia, o número de pacientes, o número de testes realizados no serviço, né, buscas ativas, enfim, o detalhamento total ali do serviço do ANDA, né, do SEI. Aqui ainda falando do SEI, são reuniões e capacitações, algumas ações extramuro, né? A gente acaba não detalhando tudo aqui na apresentação, porque seria uma apresentação, a gente ficaria aqui até meio-dia, pelo menos, né, detalhando todas, mas são muitas capacitações, muito detalhamento de tudo que é realizado nos serviços mesmo. Aí a gente traz, então, além das fotos, tem uma informação dos casos novos que foram atendidos lá no ambulatório, né, de acordo com a patologia. Ali vem o detalhamento de todos os casos, né, de HIV transferidos, hepatite B, hepatite C, sífilis, enfim, todo o detalhamento dos casos que foram atendidos nesse período. Aqui também é um gráfico dos dados epidemiológicos, né, de HIV no município, né, de acordo com o perfil, o sexo, a faixa etária e a cor. Segundo a raça e a cor, segundo a faixa etária é o último lá. Então, tudo que teve de casos novos, casos notificados. No anterior, né? Provavelmente foram casos que vieram de outros serviços, mas depois eu acho que a Fátima está aí, ela pode falar melhor. Sim. Então, também aqui as principais atividades relacionadas ao SEI. Algumas imagens ainda das atividades. E aqui é o detalhamento do Centro de Convivência Incluir, que é aquele serviço que atende as crianças, né, portadoras de algum tipo de deficiência, principalmente voltado para o autismo,
a gente traz ali uma média de 30 oficinas, né, que aconteceram nesse segundo quadrimestre. Teve algumas atividades extramuro e algumas imagens lá do centro Incluir. De igual forma, a gente tem, então, o resultado da programação anual. Toda vez que aparece esse quadro, que tem muito detalhamento, é o registro de todas as metas, né, que estão desenhadas no Plano Municipal de Saúde e que estão desenhadas na Programação Anual de Saúde para cada área da Secretaria de Saúde. Então, nos dois quadrinhos azuis, né, a gente tem o resultado parcial do primeiro e do segundo quadrimestre. São metas a serem perseguidas pelas nossas equipes e que, daí, ao final do exercício, a gente vai, então, medir o atingimento de cada meta dessa. Então, todos os serviços da atenção especializada, né, vai ter metas, né, dentro desse quadro, porque faz parte do quadro da programação e do plano. Né, eu às vezes, né, fico até repetitiva nesse aspecto, mas é para a gente entender que no plano e na programação, né, dentro de cada unidade, dentro de cada departamento, a gente tem metas a cumprir, né, mesmo no atendimento lá na ponta, a gente está atendendo metas dentro do nosso plano. Né. 4 em 4 anos, elas acompanham o PPA. Esse plano é o plano vigente 21 a 25. É porque, assim, quando a gente montou, então, isso é interessante, porque, assim, por que a linha de base é 2020? Porque quando a gente montou o plano lá em 2020, porque ele era um plano para 2021 a 2025. Então, quando a gente montou o plano, a gente estava no ano de 2020. Então, a linha base do indicador, o que a gente tinha de indicador para medir? Quanto que era a mortalidade infantil? Era lá em 2020. Então, a gente tinha a linha base, era 2020. E a gente programou para 4 anos. Sim. Não, na realidade, a gente montou o plano praticamente em plena pandemia. Quando a gente montou o plano com o Conselho de Saúde, foram em reuniões remotas, inclusive. A gente fazia o plano em reuniões remotas, os conselheiros participaram de forma remota para a gente montar o plano, justamente porque a gente estava, né, naquele momento difícil da pandemia. Então, a gente desenhou, mas, ao longo dos anos, a gente revê esse plano, que é o que a gente chama de Programação Anual de Saúde. Então, em 2021, a gente reviu o plano e ajustou, né, as metas e as situações de acordo com a pandemia, o pós-pandemia. Né? Em 2022, de igual forma, de 23, 24, e assim até esse ano vigente. Então, a gente faz esse ajuste na Programação Anual de Saúde, que também é um outro instrumento que norteia a saúde do município. Então, daí a gente já está ainda na atenção especializada nos CAPs, né? Os atendimentos dos 3 CAPs. Então, a gente tem aí o atendimento do CAPs IJ, do CAPs AD e do CAPs Vida, nos 3 quadrimestres. Né? O azulzinho ali é o segundo quadrimestre de 25 para os 3 CAPs. A gente tem dados, então, de quantos usuários ativos a gente tem em cada um deles, quantos acolhimentos foram realizados, quantos atendimentos e visitas domiciliares, matriciamentos, grupos, né? Esse detalhamento referente aos 3 CAPs. Aí também, para compor, então, algumas imagens dos atendimentos, das atividades dos CAPs. E aí também um texto um pouco mais explicativo das principais atividades que se desenvolvem, né, no serviço de saúde mental. Também, de igual forma, a gente traz, então, a tabela da programação anual, que contém, então, todas as metas registradas para os 3 serviços de saúde mental. E aí esse quadro já é os atendimentos do PADO, né? A gente registrou, então, no PADO, no segundo quadrimestre, 696 atendimentos, média mês, né, pelas 3 equipes. A gente tem, então, 135 pacientes sendo acompanhados, 29 novos pacientes admitidos, 54 altas compartilhadas entre o hospital e as UBSs e 34 matriciamentos. Aí a gente tem o registro também de um pouco mais de 3.000 unidades de fraldas geriátricas foram distribuídas,
1.698 unidades de fraldas infantis, 855 dietas, 394 pacientes atendidos com oferta de oxigênio, CPAP e BIPAP. Também há um contrato, né, do município que oferta esse atendimento aos pacientes acamados e 3 pacientes com ventilação mecânica. Então, dados de atendimento dopado. E aí a gente passa a falar do hospital, né, da atenção hospitalar, urgência e emergência, o SAMU. A gente tem aqui o número de internações no Hospital Mário Covas. Foi registrado uma média de 460 internações no Hospital Mário Covas no quadrimestre, né, distribuídas nas principais especialidades. A gente também registrou o uso de 63 diárias de UTI, né, para algumas dessas internações. Esse gráfico é o atendimento das nossas 3 UPAs. Então, as 2 primeiras barras é a UPA do Amanda, né, no primeiro e no segundo quadrimestre. As 2 barrinhas do meio é a UPA do Nova Hortolândia e as 2 do final a do Rosolém. Então, a gente tem lá, no segundo quadrimestre, um pouco mais de 41 mil atendimentos na UPA do Amanda, um pouco mais de 37 mil atendimentos no Nova Hortolândia e um pouco mais de 42 mil atendimentos na UPA do Rosolém. Esse gráfico, então, é a classificação de risco, né, das 3 UPAs também. Então, a gente vê aquela faixa importante de azul e verde, né, os pacientes que procuram o serviço de urgência, mas que talvez pudessem ter sido acompanhados na unidade básica, né, que são os pacientes que são classificados ali como azul e verde, né, a faixa amarela ela é maior aqui na UPA do Rosolém, né, que é a primeira aqui. Na do Nova Hortolândia e na do Amanda, a faixa amarela fica um pouco menor. Então, a gente vê o grande volume, realmente, daqueles 41, 42 mil que a gente viu no gráfico anterior, são de pacientes que estão classificados como azul e verde. Aqui algumas imagens, essa da UPA Rosolém, que nós recebemos e trouxemos aqui para o relatório. Os dados, então, na sequência aqui do pronto-socorro municipal, os atendimentos do pronto-socorro, lá do hospital, né, registrou, então, no quadrimestre, 10.424 atendimentos por mês, também uma fatia bem importante, né, classificada em verde e azul, né, lá a faixa amarela é um pouco maior, né, até porque é o pronto-socorro do hospital, a gente fica entendendo que lá acaba chegando algumas coisas mais urgentes mesmo. O atendimento do SAMU, nesse gráfico. No segundo quadrimestre, então, um pouco mais de 3 mil atendimentos do SAMU, na média mês, e um pouco mais de 2.500 atendimentos que foram atendimentos com envio de viatura, né? Também a gente tem alguns atendimentos de canal prioritário. E, de igual forma, a gente traz aqui o recorte da programação anual com as principais metas relacionadas à urgência e emergência. Então, aí é o desenho das metas relacionadas ao hospital, às 3 UPAs e ao SAMU. Isso tudo será apurado ao final do exercício, né, para a gente poder medir o atingimento ou não, e aí a gente poder repactuar essas metas ou não para o próximo período, né? E aí as informações, então, da vigilância em saúde. O primeiro quadro, então, o quadro da cobertura vacinal. A gente tem no primeiro e no segundo quadrimestre, né, o acumulado até agosto, a cobertura vacinal dos principais imunobiológicos, né, com importantes coberturas, né, a gente tem aí importantes coberturas, a gente tem trabalhado bastante essa questão da cobertura vacinal para a gente manter o atingimento, né. E, no quadro ao lado, a cobertura para a vacinação de influenza, né, a vacinação de gripe, né. A gente tem aí para cada público, né, de criança, de gestante, de idosos, e uma cobertura média de 49,5%, né, quase 50% de cobertura para a vacina de gripe no município até o segundo quadrimestre.
Aqui as principais ações também com relação à capacitação, né, educação permanente da vigilância epidemiológica. Mais algumas coisas de capacitações, reuniões e treinamentos realizados pelo Grupo de Vigilância Epidemiológica. E algumas imagens dessas capacitações. Aí é uma imagem, né, do que a gente falava, do fortalecimento das ações de imunização, né, com o Zé Gotinha, para estimular as crianças, né? E mais algumas coisas, mais algumas imagens aí de visita técnica, capacitações. Vigilância é sempre uma área que tem muita capacitação, né? Porque a gente trabalha ali com as doenças de notificação compulsória, né? Toda hora tem coisa nova, toda hora tem mudanças, né? Nos protocolos. Então, assim, eles realizam realmente muitas capacitações ao longo do ano. Esse quadro, então, é da Unidade de Vigilância em Zoonoses, que é as visitas, né, de controle às arboviroses, né? Um pouco mais de 27 mil visitas casa a casa, mais 5.500 ações de bloqueio, nebulização, mais 19 mil ações de bloqueio contra criadouro e outras ações relacionadas ao controle de arboviroses. Totalizou, então, um pouco mais de 69 mil atendimentos no segundo quadrimestre. Também, no quadrinho abaixo, um pouco mais de 4.584 visitas, né, para outras zoonoses. E, no quadro ao lado, todas as outras denúncias e atendimentos realizados lá pelas zoonoses com relação a abelhas, aranhas, baratas, caramujos, carrapatos, enfim. 693 atendimentos, né, no segundo quadrimestre. Aqui a notificação, então, dos casos de arbovirose. A gente tem, então, no segundo quadrimestre, pouco mais de 3.800 casos notificados, para 1.023 casos positivos de dengue, né? Não temos nenhum confirmado para chikungunya, embora tenha tido 12 notificações, nenhum confirmado para zika, nem para febre amarela, né? Então, a gente tem 27% de positividade, né? Como diz os especialistas lá das zoonoses, doutor Estivale, a positividade já começa a ficar importante, né? A positividade próximo de 30%, né? É uma positividade que já começa a ficar importante. Agora vem o calor, né? E a gente tem que ficar preocupado com a dengue já, né, Estivale? Então, aqui as principais também imagens relacionadas às atividades lá do grupo de zoonoses, né? Tem um número ali destacado, que foram mais de 72 mil atendimentos no primeiro quadrimestre, né, de visita casa a casa, contra 73.321 no segundo quadrimestre. A gente já fez uma ação mais importante já nesse segundo quadrimestre, pensando aí que o calor vai chegando e a gente tem a preocupação, né, com as arboviroses. Mais algumas imagens. Aí relacionado com alguma ação da febre maculosa, né? Algumas imagens. E esse quadro, as ações de vigilância sanitária. Então, aí, dentro do quadro de vigilância em saúde, que a gente olhou epidemiológica, zoonose, aqui as ações da vigilância sanitária. Entre cadastramento, licença de funcionamento, as inspeções, as denúncias, né? Todo o atendimento realizado pela equipe de vigilância sanitária, somaram, então, 10.610 atendimentos nesse quadrimestre. E, ainda dentro da vigilância, as ações de saúde do trabalhador, né? Inspeções, denúncias em conjunto com o Ministério Público e o Sereste, totalizaram 96, né, ações nesse quadrimestre de saúde do trabalhador.
Também o recorte da programação anual com as principais metas desenhadas por grupo de vigilância em saúde, né? A vigilância epidemiológica, sanitária, zoonoses, também com as suas metas, e que a gente vai fazer a apuração final do resultado ao final do exercício, então. E já na parte burocrática, né, o Departamento Financeiro e de Planejamento, aqui o recorte do departamento é a questão da regulação das vagas. A gente tem no primeiro quadro a oferta de consultas especializadas, no segundo quadrimestre foi uma oferta de 9.781 consultas especializadas pelo município, contra 1.918 consultas ofertadas pela DRS via central de vagas. Então, a gente tem, do total de consultas especializadas, 83,5%, né, 83,61% foi ofertado pelo município e 16,39% pelo Estado. No quadro de baixo, é a mesma situação para os exames. O município fez uma oferta de 16.472 exames de média e alta complexidade, 95%, e o Estado, 846, 4,89%. Aqui a gente traz o destaque, que alguns exames de média e alta complexidade a gente está ofertando através de alguns contratos da Secretaria e também através do consórcio Cismetro. Esse quadro é o quadro de oferta de exames laboratoriais. Então, a gente tem, no segundo quadrimestre, que é a parte vermelhinha aí da pizza, 79.250 exames mês, né, foram realizados, exames laboratoriais. Esse quadro é o quadro detalhado de tudo que o município adquiriu de exames através do consórcio, né, do consórcio Cismetro. Então, a gente comprou desde eletroencéfalo até câmara hiperbárica, densitometria, angiotomografia, algumas ultrassonografias que precisam de sedação, exames oftalmológicos, ressonância, enfim, um volume bem importante de exames, né, que a gente comprou via consórcio e que totalizaram, aí lá embaixo, né, não sei se está bem visível para todo mundo, mais de 5 milhões que o município gastou até agosto com exames, né, de média e alta complexidade. Também, né, lá na área burocrática, a gente tem todas as metas, né, desenhadas dentro da programação anual. Então, a programação anual para as áreas burocráticas segue o mesmo rito, né, tem todos os indicadores, todas as metas a serem perseguidas durante o exercício. E aí, a gente vai falar um pouquinho do departamento administrativo. Então, o departamento administrativo é onde está a parte bem burocrática da Secretaria de Saúde, onde saem todas as requisições de compra, né? A gente registrou aí 89 novas requisições nesse período, 105 atas de registro de preço foram formalizadas, 24 novos contratos, né, no período, também alguns aditivos contratuais. No setor de manutenção, o registro de 185 atendimentos de manutenção nas nossas unidades, na média mês. A manutenção de equipamentos também, 1.125 registros de manutenção preventiva nos equipamentos e 655 em equipamentos odontológicos, né, o primeiro registro é de equipamentos médicos. No transporte sanitário, 8.591 atendimentos no transporte sanitários por mês, né? E aí a gente até colocou os principais locais de atendimento, né? O Hospital HUSF de Bragança, em Jaú, no Hospital São Francisco de Americana, Regional de Jundiaí, enfim, todos os atendimentos que a gente recebe de vagas ofertadas pelo Estado ou de exames que a gente mesmo adquire, e que a gente leva os nossos pacientes para esses atendimentos.
Na Central de Abastecimento da Saúde, também o registro de 482 entregas de medicamento e material de enfermagem no período, e novos 638 pedidos de compra lá para a Central. Na gestão de pessoal, a Secretaria de Saúde tem, então, atualmente 1.205, né, funcionários, e nesse quadrimestre a gente registrou, então, a contratação de outros 9 funcionários do cargo efetivo, né? Então, foram 3 assistentes administrativos, um farmacêutico, 3 médicos clínico geral, um psiquiatra e um monitor social. Foram novas aquisições para a saúde dentro desse período que a gente está prestando conta agora no segundo quadrimestre. E esse quadro, ainda falando de gestão de pessoas, é o número de desligamentos que a gente teve na saúde. Então, por ocasião de aposentadoria ou exoneração, ou ainda óbito, né, a gente teve, então, 29 desligamentos da Secretaria de Saúde nesse período. Algumas imagens aqui da Comissão de Educação Permanente. Então, a Secretaria de Saúde tem uma comissão de educação permanente, né, que pensa os principais temas de capacitações para nossas equipes. O recorte aqui da programação anual também, as principais metas desenhadas para o grupo de administrativo, né, o grupo da burocracia da Secretaria de Saúde. E aqui um destaque para algumas outras ações realizadas pela Secretaria, né? Avaliação de daltonismo nas escolas, que foi realizado. Estamos acabando, tá? Então, aqui também algumas imagens, né, do grupo técnico de mortalidade infantil, que é o grupo que discute, né, a questão dos óbitos infantil, né? A gente tem um grupo, né, composto de vários profissionais da rede, da Secretaria, que faz a discussão desses casos, faz a investigação desses óbitos, né? E aqui algumas reuniões realizadas lá na Secretaria de Saúde, alguns outros destaques para o grupo que fez algumas reuniões lá. E aqui, esse último slide é a elaboração do nosso Plano Municipal de Saúde para o ano, então, de 2026 a 2029. Então, aí as oficinas, né, a gente já realizou as oficinas com o Conselho de Saúde de forma presencial, né, dessa vez, né, ainda bem, graças a Deus. Então, a gente realizou oficinas no mês de junho, né, 6 de junho, 12 de junho, 7 de julho, 10 de julho, cada um na sua diretriz. Então, a gente discutiu com o Conselho a atenção básica, a atenção especializada, né, média e alta complexidade, a parte da questão da urgência, a gente discutiu com o Conselho as questões da burocracia, do administrativo, do departamento de planejamento. Então, todas essas oficinas foram realizadas com o Conselho e a gente construiu um novo plano, né, em consonância também com o PPA, para a gente garantir a questão orçamentária. E já foi devidamente aprovado e estará, então, em vigência no próximo ano. Então, esse slide é para mostrar esse trabalho, tá? E aí, finalizando, então, o relatório é o instrumento de prestação de contas, né, que apresenta as informações do segundo quadrimestre. A gente trouxe, então, de forma destacada, nesse quadrimestre, a questão da continuidade dos exames via consórcio, a distribuição da cartilha de humanização em conjunto com o Conselho Municipal de Saúde, o fortalecimento das ações de imunização, né, que a gente tem trabalhado nas nossas unidades, o início do programa Mais Especialidades, com a oferta de cuidados integrados, né, a gente passou a fazer o cuidado em OCI nos nossos serviços especializados, a realização de mutirão de estereoscopia no Hospital Mário Covas. A gente também trouxe aqui as nossas 4 propostas aprovadas no novo PAC, né? A gente apresentou uma proposta de renovação da frota do SAMU, uma proposta de combo de equipamentos para as nossas unidades de saúde, uma proposta de kit de equipamentos de telesaúde
e a construção de uma nova unidade básica de saúde. Então, o relatório foi elaborado em conjunto com os outros departamentos, em atendimento à Lei Complementar 141, e é isso. Ficamos à disposição. Muito obrigada. A palavra está aberta para quem quiser fazer alguma consideração. Cidinha, Denis, parabéns a vocês. Muito trabalho, né? Quanta coisa, quantas ações na área da saúde. Eu gostaria, enquanto vereador, acredito que os demais aqui também, nós temos algumas reclamações relacionadas a médicos, especificamente nas unidades básicas de saúde, faltas de médicos, né? E a gente acaba ouvindo que o médico saiu porque foi para outro concurso. Eu sei que é difícil fazer essas contratações, e aí, pelo que você passou, no último quadrimestre, foram só 3 clínicos gerais que iniciaram, né, na rede. Seria possível, pelo contrato de gestão, nós termos clínicos gerais nas unidades básicas de saúde? Bom dia, vereador Clodoaldo. Agradeço os elogios que eu estendo para toda a equipe, para todos os servidores que, como eu disse no início, que estão, nesse momento, nas unidades, tentando dar o seu melhor para conseguir entregar saúde para a nossa população. A questão do contrato de gestão, para as unidades básicas, até por um entendimento do Tribunal de Contas, a gente consegue fazer um apoio técnico. Se predomina que a gente faça a gestão direta e o gerenciamento direto também. O contrato de gestão não é uma gestão entregue para um terceiro, né? A gestão continua sendo da Secretaria, através do Departamento de Hospitalar, Urgência e Emergência. A gente tem o apoio à gestão também, fazendo controle de todos os repasses e todas as aplicações de recurso. Então, nós fazemos a gestão direta e temos um gerenciamento dos serviços peculiares da urgência e emergência através desse contrato de gestão. Então, nós nunca vamos deixar chegar numa desassistência. Então, se nós precisarmos lançar mão de uma contratação, como já ocorreu, pontual, para que a gente possa cobrir até a chegada de um concurso, até a chegada do Mais Médicos, a gente tem feito, mas pontual e para não deixar ter desassistência, para que a gente possa seguir essa orientação, que na atenção primária a gente priorize toda a contratação para o concurso público, seja dos técnicos com nível superior, dos médicos, todo o gerenciamento dos serviços de limpeza, de enxoval, de Matimed, a gente cuida diretamente. Então, nós não temos como ampliar essa contratação. Apesar de a gente ter 3 médicos ali, a gente chamou muito mais. A gente vive um fenômeno hoje que não é de Hortolândia. Não é porque a Hortolândia paga mal, não é porque a Hortolândia trata mal os seus servidores médicos. É que, na verdade, a gente tem um perfil hoje dos médicos buscando uma autonomia em termos de plantão médico e não de vinculação. Até o perfil dos médicos mais novos, que antigamente a gente tinha aquele olhar para o serviço público, né, como um lugar de estabilidade, como um lugar de se fazer uma carreira a longo prazo, hoje não é tanto perfil. A maioria dos médicos buscam os plantões médicos e, preferencialmente, pejotizados por conta da questão de imposto de renda, principalmente, a gente sabe disso, né? Nós chegamos a fazer uma pesquisa, quando da intervenção que a gente teve para poder fazer uma verificação de contrato de gestão, para verificar isso, seu contrato ele CLT, seu contrato ele PJ, e na verdade a gente não consegue contratar se não for através de uma empresa de escala médica, mas para urgência e emergência. Dentro da atenção primária nós vamos continuar batalhando nos concursos, continuar tentando trazer mais médicos, que eu acho que é uma melhor forma até para a gente vincular mais esses médicos à população, conhecer a população, né, e daí fazer melhor a prevenção, que é o nosso grande desafio, tirar aquele percentual grande de pessoas que hoje procuram a urgência e emergência,
do município e que poderiam estar sendo atendidos na unidade básica. Então, nós vamos fazer essa parte de dar mais resolutividade na atenção primária, mas nós precisamos também trabalhar a cultura nossa, de todos nós, né, de procurar primeiro a prevenção e não o curativo dentro do serviço de urgência e emergência. Então, é isso que a gente tem trabalhado. Bom dia, doutor Denis. Bom dia, Cidinha. A todos que estão no nosso plenário. É importante, né, novamente, os números são importantes, em que pese a gente ser bem técnico, né, foi bem técnico a apresentação, mas nós temos um pouco da nossa realidade aqui fora, né, bastante reclamações referente à quantidade de exames laboratoriais que são insuficientes, demora em agendamento com especialidades médicas, exemplo, cardiologista, demora no agendamento de ultrassom, exemplo, abdominal, né, total, demora no atendimento no centro de especialidades odontológica, demanda alta na parte psicológica, poucos profissionais. Tudo isso eu estou falando devido ao nosso... O gabinete sempre recebe, tá? Sempre recebe essas demandas e a gente fica meio perdido. O que está acontecendo com esse tipo de atendimento ou o contrato com laboratório ou com os profissionais que a gente tem pouco. Foi explicado agora há pouco pelo doutor Denis as demandas. Agora há pouco, 3 novos clínicos gerais, né? Mesmo que a gente peça mais, bem mais, né? Mas a gente tem poucos profissionais aí. Também temos uma reclamação de profissionais da enfermaria, que estão sobrecarregados lá no Mário Covas, UPAs e outros... na UBS nem tanto, mas em outras unidades aí. Tem munícipes que pedem, que precisa de programa que cuide dos acamados, sem ter que a família faça esse pedido. Então, visita domiciliar, com acompanhamento. Então, ali na área do Jardim Amanda, eles estão pedindo muito isso. Lá é grande, né? Então, estão pedindo muito isso aí, eu acho que na cidade toda. E o outro é atualização para todos os profissionais da área de enfermagem, pelo menos 2 vezes ao ano, por conta dessas mudanças de protocolo que a Cidinha mesmo falou, né? Então, acho que está de acordo com o que os munícipes pedem. A gente tem, nós aqui do Legislativo, tem essa obrigação de estar elogiando, mas também cobrando, né? Que é o que a população pede para a gente, como representante do povo. Mas é isso, eu quero parabenizar, viu, Denis, viu, Cidinha, a todos os profissionais da saúde, Conselho de Saúde, que nos assistem com a gente pedindo, solicitando algumas coisas, e vocês têm respondido. Mas temos essas demandas que a população também precisa. E é isso. Parabéns a vocês e muito obrigado, nobres vereadores. Obrigado, vereador Clemilton. Cada reclamação, que seja única, pode ter certeza que ela tem, para todos nós que estamos atuando, a mesma preocupação que Vossa Excelência, de ouvir, de apurar e de buscar que aquela pessoa não tenha mais aquela insatisfação. Pode ser uma reclamação que seja. Então, isso precisa ficar claro, porque essa é a humanização na saúde. Porém, a gente tem que trabalhar com uma realidade, né? O que a gente observa é pelo número de atendimentos, isso desde transporte, na porta do nosso pronto-socorro, nas unidades básicas, nos exames realizados, a gente tem um volume muito grande de atendimento. O que a gente vem experimentando hoje é um aumento da demanda. A gente tem uma migração muito grande do setor privado para o setor público, a gente tem um crescimento da população, a gente tem municípios no nosso entorno
que vem demandando os nossos serviços, e principalmente aqueles de porta aberta, nós não podemos negar. Então, o grande desafio, acho, de Hortolândia hoje é a ampliação das ofertas. A gente, graças a Deus, é um trabalho que vem sendo feito desde a emancipação, vocês acompanham muito bem, aqui todos os vereadores têm uma grande experiência, mesmo que num primeiro mandato já tenham uma atuação dentro da sociedade em Hortolândia. Uma estruturação que vem de anos e que vem acelerando nos últimos anos. Nós estamos buscando essa ampliação de serviço, por exemplo, na questão da saúde mental que o senhor colocou. Hoje é uma das principais demandas. A maioria das regiões do Estado é a primeira demanda. Ultrapassa a oncologia, ultrapassa a cardiologia. Como que a gente vai resolvendo isso? Ampliando o serviço através do que a gente conseguiu conquistar da construção dos CAPs, colocar os CAPs em prédio próprio, adequados, com capacidade para poder ampliar esses atendimentos, fortalecendo a saúde mental na atenção primária. Nós colocamos mais profissionais na atenção primária também. Com relação ao volume do serviço, dos servidores hoje, principalmente os que estão no hospital, dizerem, nossa, nós estamos sobrecarregados, todos os serviços estão com os protocolos de número de funcionários, de acordo, inclusive, com os conselhos federais das categorias. É que a demanda é muito grande. Então, nós temos que também buscar uma forma, né, de otimizar e de ampliar isso. A questão dos exames, né? Muito do que a gente tem das reclamações, quando a gente vai pegar os exames, são aqueles que o Estado não nos fornece. A própria consulta de especialidade, a gente viu que 80% o município dá conta. Tem município que não tem o centro de especialidade médica, depende dos exames do Estado, e daí não está conseguindo atender a sua população. A gente atende 80% aqui, só 16% está sendo feito por quem deveria de fazer. A mesma coisa que a gente tem contratualizado hoje com o Cismetro, são quase 6 milhões de reais no último quadrimestre de exames que a gente faz para poder preparar o nosso município, tirar ele da fila do diagnóstico, colocar ele na fila do procedimento do Estado, e deveria de ter aquela oferta de cuidado integral pelo próprio Estado. Então, eu entendo essas demandas, elas são reais. A gente tem feito um acompanhamento junto com o Conselho Municipal de Saúde e com o Ministério Público de controle de satisfação, não da Secretaria. A Secretaria tem o seu, mas isso é gerenciado pelo próprio Conselho para ter uma transparência de que não é um dado que é manipulado pela Secretaria. A gente tem um índice muito alto de 70% de satisfação, mas nós precisamos olhar para os 30%, sim, e ampliando. O que a gente precisa é reconhecer, e eu falo muito isso porque é importante a gente saber onde a gente está e valorizar onde a gente está para poder crescer, né? E eu acredito muito nessa visão de que a gente tem um avanço muito grande, a gente consegue atender em todas as frentes. E o desafio mesmo é essa ampliação, e pode ter certeza, nós estamos buscando recursos junto ao governo federal, nós estamos buscando recursos junto ao governo do Estado, nós estamos requalificando nosso serviço, a gente sai de um HPP agora, que era o Mário Covas, e com a reforma, com a conquista dos 10 leitos de UTI, a ampliação para 96 leitos, o centro de diagnóstico por imagem, a ampliação da maternidade, do centro cirúrgico, a gente está pleiteando agora a tabela SUS paulista para poder ampliar as cirurgias eletivas e desafogar um pouco o RES e o HC. Então, pode ter certeza do comprometimento. A gente está sempre conversando com todos vocês, porque vocês são a ponta ali que estão com a população no dia a dia, né, junto com o Conselho. A maioria aqui também atua junto com o Conselho. Então, é muito importante que a gente tenha todo mundo esse foco e entenda que a gente chegou já num patamar muito bom, mas nós precisamos avançar muito mesmo, principalmente em ampliar a oferta dos serviços que a gente já tem. A outra parte é referente ao CROSS. A Secretaria de Saúde tem algum acesso a alguém responsável lá do CROSS? Porque a gente tem um problema muito grande com esse CROSS. Para mim, eu acho que foi a pior coisa que foi feito, né? Inclusive, eu estive no Conselho de Saúde Metropolitano e foi citado o CROSS para a gente tentar, pelo menos, desmembrar, sair de lá do central lá de São Paulo e desmembrar para cá, para cada um trabalhar de acordo com as suas demandas. Tem alguma coisa da Secretaria junto ao CROSS? Denis, só aproveitando a pergunta do vereador, nós temos uma demanda muito grande com cirurgias ginecológicas, né?
A gente recebe isso, todos os vereadores, quase todas as sessões a gente está falando sobre isso aqui. E a gente sabe já, você participou de audiência pública aqui, da omissão do Estado, né, em relação a isso que o vereador Clemilton está falando. Mas, assim, o governo federal, ele lançou recentemente aquele programa Mais Médicos Especialistas, né? Nós temos aqui, por exemplo, o Hospital Samaritano. Seria possível, de alguma forma, a gente fazer alguma parceria, visto que o Estado realmente, a gente não vê uma saída, a gente faz moções aqui, a gente cobra de todas as formas, né? Não sei se você poderia olhar isso com carinho, ou se vocês estão olhando isso com carinho, porque é muito triste, né? A gente ouve relatos de mulheres com sangramentos, com miomas, enfim. Não sei se vocês têm alguma ideia em relação a esse tema. Vamos lá. Com relação ao CROSS, a regulação é praticamente um consenso que, quanto mais regionalizada, para quem esteja regulando conhecer os serviços, né, que estão disponíveis, para a gente ter o menor deslocamento possível, não ter o que acontece muito com a gente aqui, de regular uma vaga por um hospital de HC de Unicamp. Não, a gente está centralizado em São Paulo tudo, né, hoje. A gente tem, por exemplo, um problema sério de a gente regular das nossas UPAs, aquilo que não é a complexidade do nosso hospital, para o hospital do Estado, eles darem vaga zero no nosso próprio hospital. Isso é um pouco de desconhecimento também da rede, mas muitas vezes também a gente tem que deixar claro que não se regula o que se não tem, né? Então, se eu não tenho vaga na nossa região aqui, principalmente HC e RES, obviamente eu vou acabar regulando para Jundiaí, eu vou regular para São José dos Campos, como acontece muitas vezes, para São Paulo, para Sorocaba, depende do regional que vai estar com a oferta. O que precisa ser feito um atendimento e muitas vezes é a falta de vagas. Então, o CROSS hoje a gente não tem um acesso para saber como que está essa fila, como é o gerenciamento. A gente está tendo, sim, um trabalho com relação a isso, inclusive em conjunto com o Ministério Público. A gente teve, há um mês, mais ou menos, atrás, uma reunião da nossa secretaria, com a Secretaria de Estado, com o pessoal da DRS, diretor da DRS, e a promotora de Justiça aqui de Hortolândia, a doutora Letícia, discutindo isso. Os acessos, né, que vem com a regulamentação da legislação que foi promulgada pelo governador Tarcísio, de se dar essa transparência para essas filas de regulação. Mas, assim, o maior desafio, acho que é aumentar a oferta. Eu costumo dizer que, se você não tem oferta para regular, fica difícil você só bater na forma como está sendo feita a regulação, em que pese, sim, é necessário uma maior transparência com relação a isso. Então, a gente tem feito, sim, um trabalho com relação a isso, em conjunto, inclusive, com o Ministério Público, capitaneado pelo Ministério Público, inclusive, que teve o start de fazer essa reunião com a DRS e a Secretaria de Estado. Com relação a essas ofertas, vereador Clodoaldo, a gente tem trabalhado em algumas frentes, né? O governo de Estado, quando instituiu a tabela SUS paulista, teve um efeito nos filantrópicos, principalmente as Santas Casas, para conseguir aumentar as ofertas desses procedimentos, que não são só os ginecológicos, são os oncológicos, ortopédicos também a gente tem. O que não falta é demanda reprimida daquilo que é de alta complexidade. Nós estamos, como eu disse, pleiteando, né, nós temos reuniões da CIRA agora, dia 3, foi anunciada até pelo governador a intenção de fazer essa ampliação da tabela SUS paulista para os hospitais municipais, o que faz com que a gente consiga, por exemplo, no nosso caso, ofertar algumas cirurgias ginecológicas também, e tirar um pouco da demanda que eles não estão conseguindo cobrir, né, atender a nossa população e, quem sabe, até poder também, dentro de uma articulação, fazer algo com a microrregião. Né? O que a gente precisa é ter essa condição do financiamento, porque, senão, não é possível. O município está colocando 25% do seu orçamento hoje e é inviável. A gente tem que ter essa visão. Né? Então, a gente pleiteia que haja outros serviços, né? É discutido o hospital metropolitano, mas isso é para longo prazo. Tanto o HC como o RES não tem muita condição de ampliação do que tá ofertando. E também pleiteando que a gente possa fazer aqui dentro do município, dentro do que a gente consegue fazer, para poder dar uma dinâmica melhor nessas filas.
Com relação ao programa federal do Agora Tem Especialistas, que acontece? Não é algo que o município consiga resolver diretamente. A gente tem, sim, atuado junto com o Ministério, conversando com o samaritano, criando as ofertas de cuidado integral para poder verificar o que o samaritano consegue fazer para que ele possa pleitear daí o ingresso dele nesse programa. Porque esse programa são 3 frentes. Se o serviço complementar tem débitos tributários, ele pode compensar esses débitos tributários com serviços. Uma outra coisa que acontece são os reembolsos. Os pacientes conveniados que são atendidos na rede pública, e a gente fatura isso dentro do que a gente produz nos nossos serviços, o governo federal cobra desses serviços privados esses valores em cima de uma tabela específica. E eles têm que reembolsar. Existe um passivo muito grande nesse serviço desses reembolsos que não estão sendo feitos. Então, também pode ser compensado com relação a isso. E também pode se gerar crédito tributário, junto ao governo federal. São tributos federais, não municipais. Então, o que a gente está construindo com o samaritano aqui, o samaritano especificamente aqui, é o que eles conseguem atender dentro de uma oferta de cuidado integral, que eu coloque o paciente, ele consiga fazer o procedimento por completo, a pré-operatório, o procedimento e o pós-operatório, mas isso ele vai depender, na hora que a gente fechar agora, a gente já está caminhando para concluir isso por esses dias agora, eles vão pleitear junto ao governo federal, o governo federal vai dizer o que autoriza eles fazerem para a gente começar a regular a nossa fila interna junto com esse serviço. Em primeiro lugar, eu queria parabenizar a Cidinha pelo trabalho, pela transparência, e, em seu nome, doutor, parabenizar toda a Secretaria de Saúde. Nós sabemos das dificuldades, nós sabemos que mais de 33% dos atendimentos de Hortolândia são pessoas de outros municípios, e se eles estão vindo aqui é porque lá está pior, né, doutor? Então, eu parabenizo vocês. E uma coisa pontual que chega sempre para mim, e eu gostaria de questionar, é o serviço do CIER odontológico, que me parece que foi transferido para o CEL. Então, nós sabemos que lá eram atendidas pessoas, crianças autistas, e quando eles mudam de local de atendimento, eles encontram muito de dificuldade para a adaptação. Então, essa mudança é verídica, não vai voltar atrás, eles vão continuar sendo atendidos no CEL? Não existe a possibilidade de retornar ao CIER? Então, vereador, tem algumas questões de logística para os atendimentos, inclusive a gente criou o serviço dentro até do hospital para aqueles procedimentos que são necessários, essa retaguarda para esse público, é um avanço, mas a gente hoje está trabalhando com a possibilidade de, assim que a gente tiver o CER, que vai ser daí o Centro Especializado em Reabilitação, de um porte que acolha, que dê possibilidade de se ter uma condição de trabalho dentro desse serviço. Então, nesse momento, a gente está tentando trabalhar dessa forma, readaptando, cuidando dos impactos, mas foi uma necessidade dentro da questão de logística do atendimento que a gente fizesse também ampliação para o CEL. Alguém queria fazer mais alguma consideração? É só para finalizar, o CIER Saúde, né, que o Derli colocou aqui, a gente tem também lá uma demanda e a gente sabe da dificuldade de contratação de fono, terapeuta ocupacional. Até acompanho um pouco o pessoal da APAI, e eles têm dificuldade de contratar esses profissionais. Existe previsão aí nos próximos meses ou para o próximo ano de ampliação desse serviço, porque a gente também tem uma demanda reprimida lá, né? E como que o SER também pode ajudar isso no futuro? Essa dificuldade, o vereador bem colocou. A gente tem concurso aberto, a gente tem chamado periodicamente. Nós estamos matriciando melhor agora os serviços para poder até qualificar melhor os atendimentos, e aquilo que a gente pode atender na rede também, e não só no centro. Mas a solução, vereador, é realmente a médio prazo. A gente já está com a licitação para dar ordem de serviço, se Deus quiser, logo mais na obra do SER, e é aí que a gente vai conseguir ampliar, porque foi o que eu coloquei, a gente é sincero em dizer, a gente tem um aumento de demanda e a gente tem que ampliar
as ofertas. Isso é o grande desafio. E a gente tem feito esse planejamento, né? Não tem muito como tentar fazer sem um planejamento, um investimento, como está sendo feito agora, de ter um centro mais amplo, adequado, e também trabalhando com a questão das contratações, porque também vão ser ampliadas agora com essa nova lógica de reabilitação do município. Mais alguém? Bom, então, concluídos os trabalhos e nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a audiência de prestação de contas da Secretaria Municipal de Saúde. Bom dia a todos. E viva o SUS!